Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Gente, eu vou trazer aqui um tema que eu tenho falado muito nesses últimos vídeos, que é a questão dos animais, né? Então, já há um tempinho eu queria fazer a gravação de um texto falando sobre a questão da reencarnação dos animais, e aí eu fui buscar e encontrei aqui um texto baseado na doutrina espírita de Allan Kardec e publicado no site www.astrocentro.com.br, um site esotérico, né? Tem vários temas aí de apresentação. Então, foi um texto publicado no dia 26 de outubro de 2021. E o título aqui é Como funciona a reencarnação de animais. Na verdade, vamos falar sobre a reencarnação nos animais. Primeiro item, como funciona a reencarnação de animais. Vamos lá. Assim como os seres humanos necessitam da reencarnação para aprender e evoluir, também existe reencarnação de animais, a qual é mais complexa e particular que no ser humano. O que diferencia os animais dos seres humanos é a ausência de livre arbítrio. Portanto, um cão, por exemplo, não tem poder de decisão sobre qual família reencarnar ou em que raça e linhagem. No entanto, todo animal tem um princípio espiritual voltado para a evolução contínua e um dia atingirá a complexidade necessária para estar habilitado a encarnar em um corpo humano. Mas esse processo de reencarnação de animais e evolução espiritual pode durar milênios e ocorre em diversos planos espirituais, não somente na Terra, envolvendo estágios intermediários. Como funciona a reencarnação animal segundo o Espiritismo? No o livro dos Espíritos de Allan Kardec, no capítulo 11, há uma explicação sobre a reencarnação de animais segundo o Espiritismo. Após morrer, o animal fica em uma espécie de erraticidade, já que sua alma não está unida a um corpo. No entanto, ele não é considerado um espírito errante, já que esse tipo de espírito pensa e age por livre e espontânea vontade. Apesar de seguir tendo sua individualidade, o animal não tem consciência do seu eu, já que ainda não possui a evolução necessária para ter essa consciência. No mundo espiritual, os animais são conduzidos quase que imediatamente para uma nova reencarnação pelos espíritos incumbidos dessa função, ou seja, ele fica pouco tempo na outra dimensão. A classe dos mamíferos é encarada, tanto na ciência natural quanto na espiritual, como a mais evoluída e complexa. Animais que por séculos acompanham o cotidiano dos seres humanos, como cães e gatos, possuem um nível de compreensão, de individualidade e emoção maior que dos animais mais distantes da vivência com seres humanos. Por isso, eles costumam ser usados também pelos homens no mundo espiritual. Sua principal função é auxiliar no umbral, uma região de sombras entre a dimensão material e espiritual. Animais reencarnam na mesma família? Sim, animais podem reencarnar na mesma família, inclusive como a estimativa de vida de alguns animais, como gatos e cachorros, são curtas, ao redor de 13 anos, e sua reencarnação é bem rápida, esses animais podem, inclusive, retornar várias vezes para a mesma família. Assim, a reencarnação permite reencontros lindos entre os animais e seus donos. Além disso, as experiências vivenciadas por eles ao lado do ser humano é que farão com que evoluam. Por não terem inteligência racional, eles não conseguem evoluir por si mesmos. Por isso é tão importante que os seus donos os estimulem. Mas não há como saber se seu animal reencarnou. Não há
há indicativos que possam mostrar que é o mesmo espírito que está neste novo corpo. E esse retorno para a mesma família só ocorrerá se os donos fizerem por merecer, cuidando e dando amor para seu animalzinho. Provocar angústia, medo e ódio nos animais altera o equilíbrio espiritual deles e dificulta sua evolução. Causar isso a um animal pode ter consequências espirituais graves para a pessoa que assim o fizer. Guiar os animais no caminho do amor de Deus é responsabilidade do ser humano. Pessoas reencarnam em animais? Segundo a doutrina espírita, a cada reencarnação o espírito evolui ou se mantém igual, nunca regride. Levando em consideração que os animais são espíritos que ainda não desenvolveram a inteligência racional, ou seja, são menos evoluídos, não há como o espírito de um homem voltar no corpo de um animal. A cada reencarnação, o espírito estará em melhores condições que na existência anterior. Essa é a chamada lei de progresso. É isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Um minuto. Oi, gente. Precisei parar aqui e resolver umas questões da clínica, né? Não tem como, aí eu paro. Vamos lá. Eu também fui buscar um complemento aqui em relação às questões dessa reencarnação dos animais. Tem uma pergunta aqui. Como saber se seu animal reencarnou? Um dos primeiros sinais de que um animal pode ser uma reencarnação é o comportamento familiar. Se você notar que um animal tem hábitos semelhantes aos de um animal de estimação anterior, pode ser um indício de que ele é a mesma alma em um novo corpo. Olha aí, né? Peraí, de novo. Quanto tempo os animais reencarnam, né? Os animais que, segundo a doutrina espírita, são seres irracionais, evoluem e reencarnam em outro corpo animal imediatamente após a morte. Aqui acho que tá só repetindo. É isso. Então, gente, vamos lá. Peraí. Vou pegar aqui o texto de novo, né? Algumas questões que foram trazidas aqui. Obviamente, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1850 e alguma coisa, eu acho. Obviamente, muita coisa já mudou, né? E como eu tenho falado nos últimos vídeos, a questão da transmigração de mônadas, né? Então, alguns animais que já reencarnaram muito com famílias, né, humanas e que receberam de verdade muito amor, fazendo com que, como eu expliquei no outro vídeo, a polarização dos chakras inferiores, né, chakra básico e chakra sexual, que são os chakras do instinto, fazendo com que essa polarização que é natural do animal se suba, essa energia suba, ele venha a se polarizar no centro cardíaco, não é? Então, à medida que isso vai acontecendo com o animal, ele vai se tornando quase humano. Então, dizer que hoje, eu estou dizendo hoje, né? Quantos anos se passaram aí desde 1850 e pouco. Em termos de evolução, tanto para o homem quanto para os animais, é muito tempo, não é? Muita coisa vem acontecendo, em especial nos últimos tempos, que a frequência está mais acelerada, então tudo vai muito mais rápido. Então, esses animais, eles vão ficando quase humanos.
né? Óbvio, guardadas as devidas proporções, mas eles têm sim capacidade de raciocínio dentro daquilo que é possível para um animal. Quantas vezes a gente vê uma criança caindo na piscina, um animal pulando, né? O cachorro pulando, nem foi treinado para isso, vai lá e resgata a criança. Quantos vídeos a gente tem aqui na internet de um cachorro fazendo isso, não é? E o que a gente viu ali, o cachorrinho, né? Eu vi antes mesmo do barco chegar próximo dele, ele já pulou na água e veio vindo em direção ao barco, entendendo que aquele ser humano com aquele barco é quem iria salvar a vida dele. Da onde ele está tirando isso? Só do instinto de sobrevivência? Claro, também tem isso, né? Mas assim, ele não pensou, ele só se atirou na água. Claro que tem aí, mesmo que infimamente, um raciocínio. Então, houve uma evolução, é nesse sentido que eu quero dizer. Houve uma evolução. E como saber, né, se o animal é reencarnação de um outro, né? O que acontece é falado pelo próprio Chico. Se eu não me engano, eu vi um vídeo dele falando de uma cachorrinha dele, eu não vou me lembrar agora o nome dela, mas que ela tinha um comportamento específico e que ele acabou adotando um outro cachorrinho e acho que era uma cachorrinha também. E ela veio com o mesmo comportamento. E ele identificou que era a mesma alma, né? Eu li uma vez, eu não vou encontrar esse texto agora, mas eu li o relato de uma família ao longo de, acho que 25 anos, 3 cachorros que eram a mesma alma, porque tinha exatamente o mesmo comportamento de brincar com uma bolinha, alguma coisa que era muito específico, não era uma coisa normal, só aquele cachorro fazia. E faleceu, e aí a família adotou outro cachorro e veio com o mesmo comportamento. O outro faleceu também depois de um tempo, né? Acho que 25, quase 30 anos nesse processo, e eles relatando que tinham certeza, que veio o terceiro cachorro que tinha o mesmo comportamento, eles relatando que tinham certeza que era a mesma alma reencarnando num outro corpo. E como dentro da doutrina espírita, dentro do livro dos espíritos, eles dizem que reencarnam automaticamente, é interessante, né? Eu não sei dizer, me vem aqui por intuição, enquanto eu estava fazendo a leitura, que provavelmente o Conselho Kármico tenha um departamento para os animais, né? Ou de seres que se incumbem do progresso dos animais. Gente, tô caindo aqui, peraí. Ai, meu Deus. Por quê? Porque os animais, nesse momento, se eles estão em vias de humanização e as coisas estão acontecendo rapidamente, pode ser que alguns já não precisem reencarnar. Então, podem aguardar no plano espiritual essa transmigração que está próxima de acontecer. Pode ser. Me veio por intuição que talvez existam seres especializados nesse desenvolvimento dos animais, certo? Cachorros, gatos, cavalos. Cavalo é um ser super inteligente e que tem uma relação muito íntima com o ser humano, inclusive servindo terapeuticamente, né? E a gente tem aí a ecoterapia, que ajuda demais, por exemplo, na recuperação de crianças portadoras do espectro autista. Então, os animais têm uma função muito importante na vida do ser humano, na vida das crianças, não é? Cachorro, para um autista, a gente também vê aí muitos vídeos, ele consegue tirar a criança autista da crise, muitas vezes, né? Pela amorosidade que o cachorro tem com o seu dono, com as pessoas da sua família, não é? Então, entender esse processo, entender que algumas coisas já mudaram, né?
Deixa eu ver um negocinho aqui. Cães e gatos, né? Peraí. Aqui que eu tô falando, né? Que talvez alguma coisinha já mudou. Que ele diz aqui: o animal não tem consciência do seu eu. Não como nós. Claro, não como nós. Mas de alguma maneira eles já têm um pouco essa consciência, no meu entender. Olha lá, né? No mundo espiritual, os animais são conduzidos quase que imediatamente para uma nova reencarnação pelos espíritos incumbidos desta função. Ou seja, acredito de verdade, que eu nunca soube disso, né? Mas até diante do que está escrito aqui, que o próprio Conselho Kármico tenha um departamento dos animais. Que lindinho, né? Peraí. A classe dos mamíferos é encarada tanto na ciência natural quanto na espiritual como a mais evoluída e complexa. Animais que por séculos acompanham o cotidiano dos seres humanos, como cães e gatos, possuem um nível de compreensão de individualidade e emoção maior que dos animais mais distantes da vivência com seres humanos. Olha só, né? E que podem ser usados, né, no mundo espiritual, auxiliando no umbral. Isso aqui eu não sabia. Muito bem, muito bem. Então, né, a forma de saber se o animal é a reencarnação através de comportamentos semelhantes, não é? E acredito que pessoas sensíveis através da energia podem, de alguma forma, reconhecer o seu antigo bichinho, né? Na como se diz, no corpo de um outro animal que venha para a mesma família. Eu falo, me emociono, né? Depois que a minha casa inundou, que eu precisei levar minhas cachorras para outras pessoas cuidarem. Acabei não contando nada disso para vocês, porque me sentia tão culpada, né? Mas não teve como. A casa que eu aluguei a princípio, uma casa que não tinha nenhum quintal, eu tinha duas cachorras grandes, e a Bela, a primeira, foi para casa de um casal que tinha perdido o seu cachorro fazia pouco tempo, e dormia até na cama com os donos, de tanto que eles gostavam dela. Infelizmente, em 7 meses, ela teve um câncer de mama e faleceu em 15 dias. Eu soube muito tempo depois, não quiseram nem me contar. E a pessoa que é uma cuidadora de animais, que estava cuidando da minha outra cachorra, Nala, me informou também há uns 5 meses mais ou menos que ela também ficou doente e faleceu. Ela que já tinha 16 anos, a Bela tinha 7 anos, né? Mas a Nala tinha 16 anos. Ficamos com a Nina, que estava comigo na outra casa, né? Na casa que eu aluguei, mas ela começou a ficar muito mal, porque passava o dia todo sozinha e começou a ter sinais de demência. E porque vivia uma vida livre com as irmãzinhas, né, como a gente brincava, e estava presa, porque eu tinha que deixar ela na casa e para vir poder trabalhar aqui na clínica, e não tinha como trazer para cá, porque aqui é um espaço comum, né? Não sou só eu que uso, e não dava para misturar, né? E como não dá até hoje, né? Então eu conversei com a Rose, que é a moça que cuida para mim, que estava cuidando da Bela, se ela poderia também cuidar da Nina, e ela também se ofereceu. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque as duas se reencontraram e passaram a ficar juntas o tempo todo,
Quando a Nala faleceu, eu tive muito medo que a Nina logo em seguida fosse, porque ela tem 15 anos, ela é um pouquinho mais nova que a Nala, mas ela se juntou a um outro cachorrinho, a Rose tem lá 14 cães, e ela se enturmou muito bem com os outros animais, então eu acho que não devo mexer mais, porque é muita adaptação, né, para um cachorrinho que já está no final da sua vida, né? Então a Nina tá lá bem cuidada pela Rose, a quem eu agradeço demais, demais, demais. Então, essa coisa dos animais acaba me tocando profundamente por tudo que aconteceu com as minhas 3 cachorras, né? E me vi obrigada a tomar essa decisão naquele momento de muita tristeza, de muito desespero, que precisava sair voando da casa com meus móveis, perdendo todos os meus móveis, né? E precisei encontrar outra casa voando, e a casa que eu encontrei foi uma casa que não tinha quintal, não dava tempo para ficar pensando o que eu ia fazer, era aquilo mesmo, e foi, e aconteceu tudo isso. É isso, gente. Então, por isso, essa questão dos animais tem me tocado tão profundamente, né? Mas vamos lá, a vida traz dessas coisas e o desapego veio, inclusive, na questão das minhas cachorras, né? Não só da minha casa. Mas, e elas eram o motivo real de eu não sair da casa depois que meu marido faleceu, né? Mas vamos lá, o universo me tirou, também me tirou as cachorras, ok. Eu fui entendendo todo o processo e aceitando, né? Não sem sequelas, viu, gente? Porque pensar nisso me traz muita emoção. Tô conseguindo segurar aqui agora. Mas é isso. Vamos lá. Certo, gente? Então é isso aí, certo? Existe a reencarnação dos animais, segundo a evolução espiritual. Vamos refletir sobre isso. Se vocês tiverem alguma experiência, comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários, uma redundância, mas vamos lá. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.